Como tratar o preço de venda em época de economia estagnada? Eu sou Célio Tavares, especialista em finanças e consultor de empresas. Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio dos empresários na época atual. Todos sabem que as vendas são a mola mestra de qualquer empresa. E uma queda nas vendas reflete uma queda significativa no lucro da empresa. Para se ter uma ideia, em média, uma queda de 20% nas vendas compromete 45% do lucro operacional da empresa. Então, os empresários precisam ficar muito atentos nesse momento, porque se ele tratar o preço de vendas como ele trata em época de economia em expansão, ele vai reduzir as suas vendas e os custos fixos vão permanecer quase que os mesmos, e aí o resultado fica muito comprometido. O critério do preço de venda normal, que em geral que as empresas utilizam, é o critério do custeio por absorção. Ou seja, a empresa tem um custo fixo e esse custo fixo é rateado geralmente pelas vendas e passa a fazer parte do cálculo do preço de venda. E esse custeio ele tem dois inconvenientes que a gente precisa de ficar atento. O primeiro é quando a economia está em expansão, o preço de venda tende a ficar muito baixo. Por quê? Porque numa economia em expansão, as empresas tendem a vender um pouco mais e esse rateio dos custos fixos acaba ficando muito baixo. Então, consequentemente, o preço de venda acaba ficando mais baixo. E numa época como agora de economia em retração, acontece o contrário. Os custos fixos são menos diluídos, então acontece que esse custo fixo fica muito pesado para o cálculo do preço de venda, fazendo com que o preço de venda suba mais e fique mais caro. E, veja bem, numa época de dificuldade de venda, a empresa ter um preço de venda como um valor maior, fica meio complicado. Para se ter uma ideia, nós podemos fazer uma comparação utilizando o custeio direto, ou também chamado custeio variável. Esse custeio é uma alternativa para o cálculo do preço de venda em época de economia estagnada. O que é esse custeio variável? Nesse custeio variável, a empresa leva em consideração apenas os custos variáveis. Por exemplo, vamos supor que uma empresa tem um preço de venda de R$ 22,90. Esse foi o preço calculado, que seja pelo custeio direto. Então, vamos supor que o preço de tabela de determinada mercadoria seja R$ 22,90 e a empresa vende, em média, 1.000 unidades dessa mercadoria por mês. E os impostos são na faixa de 9% do preço de venda, então os impostos vão ser R$ 2,06. O custo da mercadoria, vamos supor que seja R$ 10,31, a comissão 3%, que corresponde a 69 centavos, né, do preço de venda, que é R$ 22,90, e a empresa ainda paga um frete sobre a venda de 2%, que então corresponde a 46 centavos dos R$ 22,90. Com isso, pegando o preço de venda menos os impostos, que é R$ 2,06, menos o custo da mercadoria, R$ 10,31, menos a comissão, 69 centavos, menos o frete sobre vendas, 46 centavos,
essa mercadoria deixa uma margem de contribuição de R$ 9,38. Esse seria o preço de venda ideal. Bom, mas numa dificuldade de vendas, dificilmente a empresa vai conseguir manter essa venda de 1.000 unidades nesse preço de R$ 22,90. Então, o que acontece se a empresa baixar o preço, baixar em 15% o preço de venda? Então, ao invés de vender por R$ 22,90, vai vender essa mesma mercadoria por R$ 19,47. Se ele fizer essa venda por R$ 19,47, mantendo os impostos em 9% do preço de venda, o custo da mercadoria é o mesmo, né? R$ 10,31, a comissão 3% do preço de venda, o frete 2% do preço de venda, vai gerar uma margem de contribuição de R$ 6,37. Ora, então o que é melhor? A empresa vender 1.000 unidades a R$ 19,47, que vai gerar uma margem de contribuição de 6,37 vezes 1.000, então são R$ 6.370. Ora, se a empresa não fizer essa venda, os custos fixos vão ser os mesmos. Os custos fixos não se alteram com a empresa fazendo a venda ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente rejeitar essa venda por R$ 19,47, a empresa vai deixar de contribuir no resultado final dela R$ 6.370, se ela por acaso vender essas 1.000 peças mensais. E pode ser que essa mercadoria seja uma mercadoria de difícil giro, que o giro não esteja bom, essa mercadoria não foi bem comprada, houve um erro na compra, às vezes a empresa comprou demais, enfim, essa mercadoria está encalhada. Ora, se essa mercadoria estiver encalhada e, principalmente, se a empresa estiver pagando juros no mercado financeiro, ela pode vender essa mercadoria com a margem de contribuição zero. Se ela vender essa mercadoria por R$ 12,24, a margem de contribuição vai ser zero, ou seja, ela vai pagar apenas os impostos, vai pagar o custo da mercadoria, vai recuperar esse custo da mercadoria, que a empresa possivelmente já pagou por essa mercadoria, né? Vai pagar a comissão, vai pagar o frete e não vai sobrar margem de contribuição nenhuma. Mas, pelo menos, a empresa fez a desova do estoque, ela recuperou o capital investido. Então, é muito importante a gente refletir sobre o cálculo do preço de venda utilizando a margem de contribuição, principalmente nessa época de economia estagnada. Porque se a gente tratar o preço de venda como a gente trata em uma época da economia de expansão, certamente a empresa vai perder as vendas, né? E, como eu disse no início, uma queda nas vendas de 20% acarreta uma queda, em média, de 45% do lucro operacional da empresa. Então, existem alternativas, claro que a margem de contribuição ela não tem só vantagens, ela tem vantagens e desvantagens, tem as questões comerciais que tem que olhar direitinho, porque se você vender num preço mais baixo, depois para você recuperar esse preço, talvez pode ser que seja mais complicado, enfim, tem vantagens e desvantagens. Então, isso precisa ser muito discutido, mas o empresário precisa de refletir sobre a margem de contribuição, porque se a empresa perder a venda, os custos fixos estão lá, serão os mesmos, e os resultados, quanto menor as vendas, os resultados ficam mais comprometidos ainda. Então, essa é a dica e nós podemos refletir sobre isso com mais detalhes numa palestra que leva o nome, né? Como tratar o preço de venda em época de economia estagnada. Então, é sobre isso que nós vamos
conversar na nossa palestra. Então, até lá e muito obrigado.